quase 900 cavalos de potência, mais de 1000 Nm de binário máximo e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos. Este é o novíssimo Polestar 5, o modelo mais rápido e mais potente que a Polestar alguma vez produziu. E nos próximos minutos eu vou dizer-vos tudo o que há para saber acerca dele e vou dizer-vos porque é que eu acho que este era exatamente o modelo que a Polestar precisava de lançar. Por isso, se não quiserem perder nada, fiquem desse lado e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Esqueçam, por favor, a ideia de que a indústria automóvel se esqueceu de como desenhar um carro verdadeiramente bonito. E esqueçam também a ideia de que todos os carros elétricos têm que ter um visual diferente, que muitas vezes dá nas vistas pelas razões erradas. Sim, Ferrari, eu estou a falar do Luce. Para o 5, a Polestar rasgou o livro de regras e criou um modelo que quer ser um manifesto para o futuro. Estamos habituados a que muitos dos carros de produção que começaram a sua vida como protótipos, quando chegam finalmente às estradas, já vêm com uma imagem um bocadinho diferente daquela que nos tinha sido apresentada quando eles foram revelados enquanto concepts. Mas, felizmente, a Polestar resolveu seguir outro caminho e deu-nos este Polestar 5 de produção com uma imagem que é em tudo semelhante àquilo que nós conhecemos do protótipo Precept, que foi apresentado em 2020. E, sinceramente, estando aqui ao vivo ao lado deste carro, acho que este visual exterior será claramente o maior trunfo deste modelo, porque numa altura em que muitas vezes ouvimos as pessoas queixarem-se que os carros estão um bocadinho anónimos, com designs muito semelhantes, este carro marca claramente a diferença, assume-se claramente como uma proposta distinta e isso fica visível sempre que vemos um destes modelos na estrada. E isso começa logo nesta dianteira, que é bastante baixa, bastante larga, conta aqui com esta assinatura luminosa muito rasgada, com estas lâminas que estão separadas aqui em dois elementos distintos. Temos também esta secção que, apesar de ser fechada, é precisamente aqui atrás que estão escondidos todos os sensores e todas as câmaras para os sistemas de auxílio à condução. Aliás, a Polestar faz questão de escrever precisamente isso aqui, Smart Zone Sensor Cluster. É um pormenor que eu aprecio particularmente nestes modelos da marca sueca. E depois, à medida que nós caminhamos para a lateral do carro, começamos a perceber que o perfil deste modelo é claramente distinto de tudo aquilo que a marca sueca tem atualmente no seu catálogo. Temos jantes que podem ter 20, 21 ou, no caso das versões Performance, 22 polegadas, sendo que nas versões Performance temos ainda pinças de travão pintadas em dourado, assinadas pela Brembo, mas tal como eu estava a dizer, aquilo que mais se destaca é claramente esta silhueta, com esta traseira bastante descendente. Algo que só é possível graças a uma solução que nós também já tínhamos visto no Polestar 4, e que passa por ocultar ou eliminar por completo o óculo traseiro. Em vez disso, temos aqui esta pequena câmara que transmite imagem em tempo real para o espelho retrovisor que temos na dianteira. Isto naturalmente permitiu que esta traseira fosse bastante mais baixa e isto, a meu ver, acaba por transformar por completo aquele que é o visual deste modelo. Apesar desta traseira bastante baixa, a verdade é que este Polestar 5 continua a ser um grande tourer e por isso mesmo tem que estar preparado para aquelas viagens mais longas. E abrimos a bagageira e percebemos que ele, a este nível, está perfeitamente em linha com aquilo que oferece, por exemplo, um Porsche Taycan. Temos 365 litros de capacidade de carga aqui atrás, isto naturalmente se contarmos já com este pequeno alçapão que temos aqui por baixo do piso da bagageira, e se isto não for suficiente, então ainda temos mais 62 litros de carga adicional lá à frente, por baixo do capô dianteiro. Aqui no interior, a primeira coisa que vos posso dizer é que tudo isto é bastante familiar para quem já tenha conduzido um modelo da marca sueca. Temos aqui um interior bastante minimalista, com estas linhas bastante horizontais, superfícies muito limpas, e a verdade é que isso combina na perfeição com aquele que é o perfil e o ADN da marca sueca, que se sente também de forma bastante vincada naquela que é a preocupação com a sustentabilidade. Isso fica perfeitamente visível no que à escolha dos materiais diz respeito.
Ainda assim, tenho que dizer que, apesar desta montagem me parecer bastante sólida e bastante precisa, e de, por exemplo, esta madeira ter bastante qualidade, a verdade é que sinto que, por exemplo, se compararmos o interior deste Polestar 5 com o interior de um Porsche Taycan, eu sinto que se calhar este Polestar 5 está um bocadinho atrás em termos de qualidade de percepção de todo o interior, em termos de escolha de materiais, sobretudo porque aqui em baixo temos estes materiais algo rígidos ao toque, temos também aqui imensas superfícies em piano black que, sinceramente, num carro com esta faixa de preço, acho que não se justifica, porque este é um material que todos nós sabemos que fica com imensas dadas marcadas, fica também bastante riscado e honestamente acho que não combina com aquele que é o posicionamento mais premium e mais luxuoso deste modelo. Ainda assim, há muitos pontos positivos no interior deste modelo. Começar logo por este volante, tem uma excelente pega, bastante confortável. Não sou muito fã destes comandos ápticos, gostava que existissem aqui comandos físicos verdadeiros, mas ainda assim este volante é bastante confortável, tem uma excelente pega e acima de tudo faz uma excelente equipa com este painel de instrumentos 100% digital, com 9 polegadas, que tem uma excelente leitura. Aqui ao centro temos este ecrã na vertical com 14.5 polegadas, tal como acontece nos outros modelos da Polestar, temos um sistema de base de Google, temos Google Maps instalado de forma nativa e a verdade é que este sistema funciona relativamente bem. Quanto ao sistema de som, também rigorosamente nada a apontar, é assinado pela Bowers & Wilkins, tem 21 altifalantes e é honestamente um dos melhores sistemas de som que pode encontrar atualmente à venda no mercado, pelo menos nesta faixa de preço. Por fim, falar destes bancos que são assinados pela Recaro e que são bastante confortáveis, ao mesmo tempo que têm um excelente suporte lateral. E a verdade é que contribuem muito para que a experiência ao volante deste Polestar 5 seja tão interessante. Nos lugares traseiros, o maior elogio que posso fazer a este Polestar 5 é que viajar aqui é praticamente tão confortável como viajar nos dois lugares dianteiros. E isso explica-se pelo facto da Polestar ter optado por uma configuração um bocadinho menos habitual de apenas 4 lugares. Temos 2 na frente e 2 lugares aqui atrás com estes bancos individuais que são em tudo semelhantes aos bancos que nós encontramos na dianteira. Eles contam inclusive com ajustes elétricos que nos permitem, por exemplo, regular a inclinação das costas do banco. E isto naturalmente ajuda-nos a encontrar uma boa posição, uma posição bastante relaxada e que nos permita fazer estas viagens mais longas de forma muito confortável. No que toca ao espaço disponível para a cabeça, temos este enorme tejadilho panorâmico e isso também ajuda a que eu, apesar de ter 1,83 m, continuo a ter aqui bastante espaço ao nível da cabeça. Isto apesar de termos aqui um carro com uma silhueta bastante baixa na traseira e que tem apenas 1,42 m de altura. Aqui ao centro temos esta consola central, também bastante confortável. Vocês podem ajustar aqui todos os comandos relativos à climatização e apenas dizer-vos que este carro tem uma climatização com 4 zonas distintas e isso é pouco habitual. Nós temos saídas de ar aqui nas laterais e isso ajuda muito. Temos também bancos aquecidos e bancos ventilados aqui atrás, mas ainda assim, se vocês procurarem uma configuração um bocadinho mais habitual, então podem levantar esta consola e ganham aqui um espaço adicional ao centro. Claro que quem viajar aqui vai estar um bocadinho, aliás, vai estar bastante mais apertado, mas ainda assim é uma solução de recurso para viagens pontuais que vocês possam precisar de fazer com mais uma pessoa. E sejam muito bem-vindos ao volante do novíssimo Polestar 5. Vai ser um primeiro contacto breve, mas que já dará para ficarmos com uma ideia daquilo que este carro é capaz de fazer. E que carro é este que nós temos hoje aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel, porque além de todos os números que este carro traz para cima da mesa, tem ainda a responsabilidade de apontar o caminho para aquilo que nós poderemos vir a esperar da Polestar no futuro. Não necessariamente em termos de posicionamento, porque será difícil que esta marca venha a ter outro modelo com um posicionamento tão desportivo e tão elevado quanto o deste Polestar 5, mas este carro vai apontar o caminho em termos de design, em termos de tecnologia e em termos de comportamento dinâmico, porque esse acaba por ser um dos maiores trunfos deste carro.
E não poderia ser de outra forma, porque são os próprios responsáveis da Polestar a dizer com confiança e sem qualquer tipo de receio que este modelo aponta a 2 modelos em concreto. Em termos de espaço, sobretudo aqui no interior, este modelo aponta às versões alongadas do Porsche Panamera. E no que à condução e ao comportamento dinâmico diz respeito, este Polestar 5 aponta a nada mais, nada menos do que Porsche Taycan. Não sou eu que digo isto, são os responsáveis da Polestar, e a verdade é que quando começamos a passar algum tempo com este carro e a conduzi-lo numa estrada mais revirada, uma estrada de montanha, percebemos claramente aquilo que eles querem dizer. E antes de olharmos para baterias, autonomias, potência, acelerações, porque esses números são todos impressionantes, importa começar um bocadinho atrás disso, porque aquilo que explica que este Polestar 5 seja uma proposta tão envolvente e tão interessante de conduzir começa logo pelo facto de ele estrear uma arquitetura completamente nova, uma arquitetura construída em grande parte em alumínio, tal como a carroceria, de resto. Ainda assim, e por causa de todo o pacote elétrico, acabamos aqui com uma proposta cujo peso ronda as 2,5 toneladas, mas honestamente, em estrada aberta, raramente sentimos o peso que este carro tem, o peso e o tamanho, porque estamos a falar de um carro que tem 5 metros de comprimento e que tem 2 metros de largura. Ele ocupa a estrada praticamente toda, em alguns sítios mais apertados. Tenho que vos confessar que uma pessoa fica assim um bocadinho ansiosa, porque é um carro muito grande, acima de tudo muito largo, mas numa estrada aberta, mais revirada, como eu estou aqui a andar neste momento, a verdade é que nos esquecemos com muita facilidade do peso e do tamanho do carro que estamos a conduzir. E esse começa logo por ser um elogio àquilo que os engenheiros da Polestar foram capazes de fazer. Mas, como eu estava a dizer, temos uma plataforma construída em alumínio e que pela primeira vez conta com uma arquitetura elétrica de 800 volts. E isto, obviamente, permite-lhe anunciar tempos e velocidades de carga muito interessantes, porque este carro, em corrente contínua, é capaz de suportar velocidades de carregamento até 350 kW. Já em corrente alternada, fica-se pelos 11 kW, mas passando para outro dos trunfos deste modelo, é o facto de nós contarmos com uma travagem específica desenvolvida pela Brembo. E acreditem em mim que a Brembo sabe perfeitamente o que faz. Isso nota-se claramente neste Polestar 5, porque parar um carro capaz de andar à velocidade que este carro anda e que tem uma massa de 2,5 toneladas não é fácil, mas estes travões conseguem fazê-lo. E depois temos necessariamente que falar da suspensão, porque o trabalho de suspensão que os engenheiros da Polestar fizeram neste Polestar 5 explica muito daquilo que este carro é capaz de fazer. Isto porque na versão Performance o Polestar 5 equipa amortecedores adaptativos que conseguem ler a estrada até 1000 vezes por segundo para garantir o melhor controle possível dos movimentos da carroceria. Uma coisa que eu aprecio particularmente neste carro é o facto de ele ter aqui várias vertentes distintas, e é precisamente isso que se pede a um carro que se diz um GT, porque este Polestar 5 tanto consegue ser um estradista puro e duro, bastante confortável, muito fácil e confortável de utilizar, como depois, quando ativamos aqui os modos certos e começamos a puxar um bocadinho mais por ele, desde que tenhamos uma estrada que puxe por isso, obviamente, uma estrada de montanha repleta de curvas, este carro aí começa a transformar-se num bicho, entre aspas, completamente diferente. E aí sim percebemos todo o trabalho que os engenheiros da Polestar fizeram com este carro, seja ao nível do chassi, ao nível da suspensão, ao nível da direção, que está muito bem calibrada, e também ao nível do pedal do travão, que, ao contrário do que acontece com muitos destes elétricos que querem ser mais desportivos ou mais performantes, não é uma travagem esponjosa. Nós conseguimos ter um tato muito interessante de tudo aquilo que está a acontecer. Tudo isto somado cria uma experiência de condução que
honestamente até aqui ainda não tínhamos tido na Polestar, com exceção porventura do Polestar 1, que foi o primeiro modelo da marca, mas que infelizmente eu nunca tive a oportunidade de conduzir. Mas tendo em conta todos os modelos que a marca tem atualmente à venda no nosso país, o Polestar 5 claramente dá aqui um salto para o nível seguinte e acima de tudo sinto que este carro traduz muito bem aquilo que a Polestar quer ser enquanto marca e deixa muito claro, se calhar para algumas pessoas vai ser a primeira vez que isso ficará mesmo claro, que Polestar é uma coisa e Volvo é outra. Mas ao volante deste carro é impossível e aliás inevitável falar da máquina elétrica que temos à nossa disposição, porque os números são completamente avassaladores. Temos, independentemente da versão que vocês escolherem, temos sempre uma configuração de 2 motores, um por eixo, para termos tração integral, mas nestas versões Performance temos um total de 884 cavalos e 1015 Nm de binário máximo. E graças a estes números somos capazes de passar dos 0 aos 5 km por hora em 3.2 segundos, num carro que pesa 2,5 toneladas e que tem 5 metros de comprimento. É incrível, notável, absurdo, escolham vocês, aquilo que temos assistido na indústria automóvel nos últimos anos, no que a performance e no que acelerações dos 0 aos 100 km por hora diz respeito. Está a vulgarizar-se a capacidade de acelerar dos 0 aos 100 em 3 segundos, que era algo que aqui há uns anos só estava ao alcance de carros bastante exóticos e muito mais caros do que este carro que estamos a conduzir. Mas, como eu estava a dizer, temos 3.2 segundos dos 0 aos 100, uma velocidade máxima limitada aos 250 km por hora e nesta versão, graças à bateria com 112 kWh de capacidade bruta, temos também a possibilidade de percorrer até 565 km com apenas uma bateria. Mas lá está, se privilegiarem autonomia em vez de performance, então aquilo que faz sentido é optarem pela versão Dual Motor deste modelo. Aí temos apenas, e este apenas entre aspas gigantes, 748 cavalos de potência, mas ganhamos mais de 100 km de autonomia, para um total de 670 km. Mas muito mais do que falar de números ou de performance, para mim aquilo que mais importa neste carro é mesmo falar da experiência de condução, porque é aí que ele claramente se distingue. Não consigo dizer de forma clara que é mais divertido conduzir este carro do que um Porsche Taycan. Claro que depende muito com a versão do Porsche Taycan com o qual o estaremos a comparar, mas acreditem quando vos digo que este carro está muito bem resolvido do ponto de vista dinâmico. A direção está muito bem afinada, o carro está sempre muito bem plantado na estrada. Aliás, isso é algo que nós sentimos desde o primeiro momento em que nos sentamos ao volante deste carro. Há uma ligação muito clara e muito óbvia entre o carro e o asfalto. Ele está muito baixo, muito bem assente na estrada e isso naturalmente cria aqui uma experiência de condução bastante mais envolvente. Quando carregamos no pedal do acelerador, percebemos, ok, estes 884 cavalos e estes mais de 1000 Nm de binário estão cá à nossa disposição sempre que nós quisermos e este punch que o carro nos dá quando pisamos o acelerador a fundo faz-se sentir, não há outra maneira de dizer. A potência de disparo deste carro é impressionante. Não sei se consigo dizer que é mais pujante do que um Tesla Model S Plaid com o Launch Control ou do que um Porsche Taycan Turbo GT. Acho que, apesar da rapidez com que tudo acontece, e estamos a falar de 3.2 segundos dos 0 aos 100, acho que este Polestar consegue ser um bocadinho mais progressivo, mas a maneira como ganha velocidade é tremenda e, honestamente, qualquer pessoa que experimente isto vai ter uma experiência que garantidamente não se vai esquecer durante muito tempo. Eu diria que se calhar o maior contra que consegui encontrar neste carro está relacionado com o ruído aerodinâmico que ouvimos vindo do exterior, sobretudo quando estamos a circular a velocidades de autoestrada. Na zona dos espelhos laterais conseguimos ouvir claramente
os ruídos aerodinâmicos e sinceramente num carro com este posicionamento, com este preço, eu achei que isso pudesse estar um bocadinho mais bem resolvido. E depois é preciso falar do preço, porque como já devem ter suspeitado, o Polestar 5 não é barato. 122.600 euros para a versão Dual Motor e 146.400 euros para a versão Performance. Ainda assim, quando o comparamos com o Porsche Taycan equivalente, percebemos que é várias dezenas de milhares de euros mais barato e isso não pode ser ignorado. No final do dia, ainda acho que o comportamento dinâmico do modelo alemão é superior, bem como os materiais e os acabamentos do interior. Mas isto não invalida que o Polestar 5 também esteja num nível bastante elevado e no que toca ao visual exterior, deixa marca por onde quer que passe e para muitos clientes isso pode fazer pender a balança para o lado do modelo sueco. E chega assim ao fim mais um vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube. Espero que tenham gostado deste primeiro contacto ao volante do novíssimo Polestar 5. Quanto a mim, marco encontro convosco no próximo vídeo e até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem.